Sejam todos bem-vindos à primeira temporada e o primeiro episódio do podcast Viver de Negócios. É um podcast que será apresentado por mim, Ivan Daniel José Antônio, mais conhecido por Ivan Antônio. E neste podcast, o nome só por si só já diz Viver de Negócios. E antes que eu continue aqui a apresentar sobre este podcast, sobre a essência deste podcast, sobre o porquê deste podcast, eu gostaria aqui desde já mantê-los informados desde já de que eu tenho um desafio pessoal, de gravar estes podcasts sem nenhum corte, ok? Neste caso, se ao longo deste podcast eu falhar alguma coisa, nós vamos divulgar exatamente do jeito que esta coisa está. Então vão ter que me perdoar se verem uma e outra coisa que não está no lugar, mas mesmo assim eu for a divulgar, esse é que é o meu desafio. E com isso quero desenvolver a habilidade de poder apresentar o podcast com mais firmeza, com mais coerência, seja em termos de lógica daquilo que sempre estarei aqui a abordar, assim como em termos de coerência, né? Coerência, pronúncia das palavras, estas coisas todas. Estamos juntos? Então, eu sou Ivan Antônio, eu sou um empreendedor, ok? Sou empreendedor, eu gosto de empreender. Na verdade, eu vivo empreendendo e vivo de negócios, ok? E vivo de negócios. E esta é uma das razões pelas quais decidi mesmo lançar ou iniciar este podcast. Para alguns que nos acompanham nas mídias sociais, sabem que também tenho um curso chamado Viver de Negócios 2.1. Na verdade, é este curso que inspirou o nome deste podcast, ok? É este curso que inspirou o nome deste podcast. E quando estava ali a pensar que, poxa, esse podcast tem que ser... Qual é o nome que tem que ter esse podcast? Eu estava ali com o meu caderno, anotei alguns nomes ali, até anotei ali como nome, uma das opções do nome do podcast, Moneycast. Outra opção, onde é que está meu caderno? E acho que não está aqui na mesa. Eu anotei ali alguns outros nomes, porém, quando me recordei do curso Viver de Negócios 2.1, eu disse, yes! Vou ficar com Viver de Negócios vou ficar com o podcast Viver de Negócios. Por isso, o nome ficou e é esse nome que nós iremos usar para o desenvolvimento deste projeto. Agora, alguns de vocês podem perguntar, por que este podcast? Qual é a razão de existência? Qual é a razão de criação deste podcast? Olha, como vocês já vêm me acompanhando, talvez alguns de vocês são novos, mas algumas pessoas que já vêm me acompanhando sabem que eu falo muito do autoemprego. Eu falo muito sobre a necessidade de criarmos autoemprego, tendo em conta que nós, muita gente, existe um número incontável de pessoas que estão desempregados, ok? Estão desempregados e nessas circunstâncias o autoemprego pode ser uma das principais alternativas para poder aí fazer face a esta questão relacionada com o desemprego. E não só, tem muita gente que, apesar de estarem empregadas, elas querem iniciar seus projetos pessoais, querem aí ter outras fontes de rendimentos financeiros, querem aí iniciar um negócio, querem aí entrar no mundo de empreendedorismo como uma forma de ter ali várias fontes de rendimentos, como uma forma de ter outras formas de ganhar dinheiro. Então, tendo em conta esses dois grupos de pessoas, e nós temos apresentado a criação de negócios, eu tenho apresentado a criação de negócios como sendo
uma das alternativas, tanto para as pessoas que estão desempregadas, assim como para as pessoas que querem, né, criar ou encontrar, que querem aí criar outras fontes de rendimento, pessoas que querem aí ter outras formas de ganhar dinheiro fora dos seus empregos. Então, é dentro dessa abordagem que que eu comecei ou tomei a iniciativa de criar este podcast Viver de Negócios 2.1. Então, como podem ver, o nome diz Viver de Negócios. Neste caso, ao longo do desenvolvimento deste projeto, nós iremos aqui abordar tudo que tem a ver com o mundo de negócios, ok? Desde a mentalidade, as técnicas, a gestão financeira, todas as informações relacionadas com o mundo de negócios, nós iremos abordar neste podcast, ok? E nesta primeira temporada em particular, eu serei o único, praticamente, eu serei o host do podcast, assim como também serei o convidado. Então vamos a adotar nesta primeira temporada os podcasts apresentados e comentados por uma única pessoa, ok? Epa, não fiquem desanimados, né? Porque alguns sei que tem pessoas que gostam de assistir podcasts com mais de 2 pessoas, aliás, sim, com mais de uma pessoa, essas coisas todas, mas dado a nossa realidade, dado nesse caso a minha realidade, eu prefiro começar desta forma nesta primeira temporada. Tenho interesse, sim, de trazer algumas pessoas, mas como é um projeto que eu estou a iniciar, prefiro iniciar desta maneira. Epá, devem me entender, uma coisa que vocês devem perceber é que, por exemplo, hoje eu estou a gravar este vídeo, mas na verdade estou a gravar este episódio, mas na verdade nem havia planificado para gravar. Gravo... Que horas são agora? São 15 horas. São 15 horas. Então, sim, são 15 horas. Mas até pela manhã eu não havia pensado em gravar este episódio, este podcast. Até ontem à noite eu não havia pensado em gravar esse podcast. Por quê? Porque já venho pensando, né, em iniciar este projeto. Porém, perdão, já venho pensando por muito tempo em iniciar este projeto, porém sempre conto muitas histórias. Vou começar amanhã, vou começar a próxima semana. Ora não, tenho que planificar, tenho que analisar os objetivos, aquelas coisas todas que vocês conhecem. Então hoje, quando me recordei, quando era meio-dia, e eu pensei que, olha, eu estou a procrastinar muito dar início deste projeto, então disse, olha... Então só vou me organizar, vou fazer ali meu plano de criação de conteúdo semanal para a Escola de Negócios. Então neste processo de organização de conteúdos para a Escola de Negócios, vou aproveitar também a organizar as informações relacionadas com o projeto de podcast. Então, feito isso, quando organizei todo o conteúdo e cheguei até o ponto de discutir sozinho sobre o podcast, consegui ali o nome, nesse caso, Viver de Negócios, o podcast Viver de Negócios, tracei ali alguns objetivos do podcast, como é que as coisas poderiam ser. Eu disse não, ao invés de esperar chegar amanhã ou um outro dia para gravar, eu vou gravar o primeiro episódio hoje mesmo. Consegue entender? Então, tem muita coisa por detrás da tomada de decisão para poder iniciar com este projeto. Contudo, eu preferi simplesmente usar o que eu tenho, nesse caso, olhar para os recursos que eu tenho, e essa ideia que eu tive algumas horas atrás de fazer a planificação, e ao invés de deixar para um outro dia, eu disse não, prefiro começar logo agora mesmo, né? Porque se eu deixo para um outro dia, eu trabalho, né? Na maior parte das vezes fico muito ocupado, no meio da semana fico muitíssimo ocupado. Então, estou a aproveitar o dia de hoje para gravar o primeiro episódio e estabelecer de que
todos os domingos, se Deus permitir, a partir das 18 horas, sempre haverá um novo episódio deste podcast. A princípio, né? Eu ainda vou analisar como é que está a minha agenda para ver se dará para estar a lançar 2 episódios semanalmente, um aos domingos e o outro entre a quarta ou quinta-feira. Ainda vou pensar um pouco sobre esta questão. Estamos juntos? Agora, antes de continuarmos com o tema que nós propomos falar hoje, vou logo vos adiantando de que, olha, o podcast de hoje é o vocabular, né? O vocabular, porque tracei ali alguns temas, tracei ali o tema principal e tracei alguns subtítulos que eu vou comentando ao longo da gravação deste podcast. Então, eu vou ter que fazer cábula, vão ter que me perdoar. Sei que na maior parte dos podcasts são papos assim espontâneos, mas hoje em particular, conforme já vos disse o contexto da tomada de decisão para gravar este episódio, eu vou ter então que ver aqui alguns pontos que anotei e vou comentando cada um desses pontos. Estamos juntos, né? Então, ok? Então, o tema de hoje, o tema que eu me proponho falar hoje é do porquê viver de negócios. Estamos juntos? Do porquê viver de negócios. Esse aí é o primeiro tema de hoje, né? E eu já expliquei um pouco aqui o porquê que nasceu este podcast, ok? Viver de negócio. Veio um branco. Não é fácil. Não é fácil. Então, já expliquei aqui o porquê que nasceu o viver de negócios, ok? Então, o segundo ponto que nós queremos abordar dentro deste podcast tem a ver com a questão da contextualização do porquê viver de negócios. Então, o ponto que eu tracei aqui fala sobre a sociedade foi educada para procurar emprego, ok? O que acontece? Se vocês forem a perceber, a maior parte das pessoas, ou a maior parte de nós viemos em sociedades, viemos e vivemos, né? Em sociedade, somos rodeados de pessoas empregadas, de pessoas que trabalham ou para o governo ou para alguma instituição, pode ser uma organização não governamental ou simplesmente uma empresa privada, seja ela pequena ou grande empresa, né? Então, uma vez que nós estamos rodeados, é uma sociedade que está organizada desta forma, inevitavelmente, nós crescemos não apenas vendo pessoas que trabalham para as outras pessoas, assim como também somos ensinados para estudarmos, nos prepararmos, entrarmos nos institutos, nas universidades, as coisas todas, para podermos trabalhar para as outras pessoas, ok? Não é mau, é uma boa saída, é uma boa forma justa e honesta de ganhar dinheiro, ok? Trabalhar para outras pessoas não é mau. Ter emprego não é errado, não é mau. Mas o que está em causa aqui é o primeiro problema que eu falei sobre o nosso porquê, o porquê deste podcast, ok? O que acontece? Nós crescemos esperando, nós crescemos estudando, nos formando, nos preparando, na expectativa de que vamos ter um emprego. Tendo emprego, nós vamos conseguir aí ter os nossos rendimentos financeiros. Só que o grande problema, na atualidade principalmente, é que existem muitas pessoas, somos muitos estudados, ok? Somos muitos formados, somos muitos crescidos, porém que não conseguimos ter emprego. Neste caso, existe aqui um desequilíbrio no mercado entre a oferta, entre a oferta de emprego com o nível de procura de emprego. Neste caso, tem muita mão de obra sem a devida alocação. E as pessoas continuam estudando. A sociedade, os nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos continuam
estimulando os seus filhos, continuam estimulando ali os seus educandos para estudarem de forma que possam encontrar o emprego. Mas nós estamos agora numa época em que não há emprego para todo mundo. Aliás, não há emprego para a maior parte das pessoas. Não há emprego para a maior parte das pessoas. Essa é que é a nossa realidade atual. Então, se não há emprego para todas as pessoas, se houvesse emprego para todas as pessoas, talvez não havia necessidade de existir aí o viver de negócios. Pode ser que não haveria necessidade de existir o viver de negócios para a falar sobre o autoemprego, talvez existiria o viver de negócios a falar sobre a criação de novas fontes de rendimentos, ok? Mas nós temos como nosso principal pilar a criação de autoemprego, como solução para o problema que nós temos ao nível da nossa sociedade, a falta de emprego. Estamos juntos? Então, esse aí é o primeiro ponto que eu queria aqui abordar. E o segundo ponto, que já falei aqui de forma indireta, é sobre o mercado de trabalho que não consegue empregar toda a gente, né? Mercado de trabalho não consegue empregar toda a gente. Ainda que haja ali algum esforço político, algum esforço ali, entre aspas, ao nível dos governantes e tudo mais, para empregarem mais e mais pessoas, mas o número de desempregados é muitíssimo grande. O número de desempregados é muito grande, de tal forma que torna-se uma questão alarmante, torna-se um problema não apenas econômico, ao nível, não, torna-se um problema não apenas do governo, torna-se um problema mesmo de toda a sociedade. Porque quando você encontra a cada 5 jovens que tenham aí alguma formação, pode até ser média, básica, média, até mesmo superior, sem emprego, mas que estejam à procura de emprego, isso é preocupante, né? É muito preocupante. Porque, se as pessoas não têm emprego, significa dizer que não tem fonte de rendimento. Estamos juntos? O terceiro ponto, dentro desse aspecto, fala sobre o maior erro de muitos desempregados, né? O maior erro de muitos desempregados. O maior erro de muitos desempregados. Qual é esse maior erro? O que acontece? Uma vez que nós crescemos em uma sociedade onde fomos preparados, fomos instruídos a estudar para obtermos emprego, quando chega a fase de buscarmos emprego e não encontramos esse emprego, o que acontece? No lugar de buscarmos outras formas, outras alternativas de como conseguirmos ter rendimentos financeiros, porque uma coisa é certa, se nós estamos à procura de emprego, se nós estamos ensinados à procura de emprego, na verdade, estamos a ser ensinados a forma como nós poderemos conseguir ganhar dinheiro. E neste caso, quando nós chegamos à fase de procurar emprego e não conseguimos, ao invés de procurarmos outras formas, de pensarmos outras maneiras para conseguirmos dinheiro, nós simplesmente continuamos batendo na mesma tecla. Neste caso, até estamos dispostos a viver até a morte, simplesmente enquanto estamos a bater porta a porta para podermos conseguir emprego. Ok? Então, o maior problema está aqui. O facto de nós não conseguirmos ver as outras alternativas, o facto de nós não conseguirmos dar chance para outras formas de como ganhar dinheiro, ok? Então ficamos 1 ano à procura de emprego, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos ou mais anos simplesmente à procura de emprego, sem procurarmos novas formas, novas maneiras de como resolvermos este problema. Estamos juntos, né? Então, qual poderia ser a possível solução para podermos resolver este problema relacionado com a falta de emprego, principalmente? Qual seria outras alternativas que nós deveríamos aí considerar para
podermos aí ganhar rendimentos financeiros. É o seguinte, apesar de nós sermos uma escola de negócio, nós entendemos que não é o autoemprego ou a criação de negócio não é a única forma através da qual podemos adotar, podemos seguir para podermos ali criar autoemprego, para podermos ganhar dinheiro. Não. Para além de a criação de negócios, o empreendedorismo voltado para negócios, quando fala-se da ciência de criação das organizações não governamentais, associações não lucrativas, tem o empreendedorismo não lucrativo, ok? Neste caso, se nós não conseguimos emprego, ok? O que é isso, pá? Yeah. Se nós não conseguimos emprego através do governo, através das empresas, através das ONGs, nós podemos optar pelo empreendedorismo social. O empreendedorismo social é o empreendedorismo voltado para resolver os problemas da sociedade que não visam ganhar dinheiro, que não visam obter lucros, ok? Primeira opção. E segunda opção, nós podemos optar pelo empreendedorismo de dinheiro, empreendedorismo que visa ganhar dinheiro, que é o foco deste podcast, ok? O nosso foco aqui é apresentar o empreendedorismo que visa obter lucros financeiros como sendo uma das alternativas que nós e qualquer jovem pode obter ou pode escolher, pode seguir para poder criar o seu autoemprego e, consequentemente, ganhar dinheiro. Ok? Então, é dentro deste contexto que se enquadra o podcast Viver de Negócios. Olha, houve-se um corte, porém não é um corte relacionado com aquele corte tipo, falei alguma coisa que não dava, então tenho que cortar, não. Eu estou a usar uma câmera que simplesmente acho que grava até 25 minutos. 23, 25, às vezes 30 minutos. Então, praticamente, a parte, tem uma boa parte que ainda, até agora não identifiquei, da primeira parte deste podcast, que provavelmente gravei, andei a falar e simplesmente a câmera já havia cancelado. Nesse caso, já havia atingido os minutos, o meu limite de gravação. Então, voltei aqui para gravar, porque com certeza as últimas palavras não foram gravadas. Então, estava a dizer o seguinte, resumindo este episódio, ou concluindo este episódio, primeiro é importante que vocês entendam uma coisa. O emprego não é mau ser empregado, não é mau ser empregado. Ser empregado é o que está a bater, é a saída principal que nós temos na atualidade para podermos ganhar dinheiro, ok? É o meio geral, é o meio comum que a maior parte das pessoas, que a maior parte de nós podemos optar para conseguirmos ali ganhar dinheiro e sustentar as nossas famílias. Contudo, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que ser empregado não é o único caminho. Estamos juntos? Ser empregado não é o único caminho através do qual nós podemos conseguir ganhar dinheiro. Para além do emprego, nós também podemos optar pelo empreendedorismo social, o empreendedorismo que consiste, que não visa ganhar lucros. Nesse caso, nós identificamos problemas ao nível da nossa sociedade, resolvemos esse problema sem ter como objetivo de ganhar dinheiro. O exemplo disso são as organizações não governamentais. Nós conhecemos várias organizações, nós conhecemos a Save the Children, nós conhecemos a Visão Mundial, nós conhecemos a Orfad, nós conhecemos temos FHI, nós conhecemos várias ONGs que existem
ao nível da praça, ok? Nós conhecemos a Unicef. Nós temos então várias organizações não governamentais que não têm como objetivo ganhar dinheiro, que não têm como objetivo lucrar, ok? Contudo, são ONGs que estão a resolver problemas dentro da nossa comunidade. Então, neste caso, você pode também criar uma organização que nem essa. Você pode criar uma organização não governamental com o objetivo de resolver os problemas na comunidade, e enquanto resolves o problema na comunidade, você cria o seu autoemprego através dos financiamentos que são disponibilizados para tal. Estamos juntos, né? Agora, para além do empreendedorismo social, nós também podemos optar pelo empreendedorismo que visa obter lucros, que é o foco deste canal, que é o foco deste podcast. Esse empreendedorismo é baseado na identificação de problemas ao nível da sociedade e é baseado na resolução de problemas na sociedade. Porém, nessa solução dos problemas que identificamos na sociedade, nós vendemos, diferentemente das ONGs que não vendem a solução que eles propõem para a sociedade, o empreendedorismo voltado para o lucro, nós vendemos a solução. A solução pode ser um produto, a solução pode ser um serviço. Só para vos esclarecer, um telefone é solução para um problema dentro da sociedade. Problema de comunicação, por exemplo. Porém, não nos é oferecido de borla os telemóveis. Nós precisamos comprar esta solução. Nós precisamos comprar o telefone, ok? Por exemplo, a luz, ok? Estou aqui a usar a energia elétrica, né? Estou aqui a usar a energia elétrica. A energia elétrica é uma solução para um problema dentro da sociedade. Porém, para nós podermos ter acesso à energia elétrica, precisamos o quê? Precisamos pagar. Então, nós, como empreendedores, nós queremos viver de negócios. Precisamos entender este conceito de empreendedorismo que visa ganhar dinheiro. De que a nossa ideia é identificar problemas na sociedade, criar uma solução e vendermos essa solução para a sociedade. E é exatamente dentro deste assunto que nós iremos abordar e que nós iremos desenvolver o podcast Viver de Negócios 2.1. O podcast Viver de Negócios, sabem? Estou muito familiarizado com a Escola de Negócios 2.1 e o curso de Viver de Negócios 2.1. Então, por isso que sou induzido ou me induzo a falar podcast Viver de Negócios 2.1. Mas não é isso, é podcast Viver de Negócios. A não ser que se eu for a pesquisar, já tentei pesquisar, não vi um podcast brasileiro, nem angolano, nem português, nem moçambicano, chamado de podcast Viver de Negócios. Mas se eu for a encontrar, aí vou alterar o nome para podcast Viver de Negócios 2.1. Então, é exatamente dentro do empreendedorismo que visa ganhar dinheiro que nós iremos abordar questões relacionadas com marketing, investimentos, finanças, liberdade, educação financeira, clientes, o próprio empreendedorismo, planos de negócios, recursos humanos. Pessoal, tudo que tem a ver com o mundo de business, mentalidade, mindset. É um assunto importantíssimo para quem quer viver de negócios. Psicologia financeira, todos esses temas ligados ou que contribuem para que uma determinada pessoa possa viver de negócios, nós vamos abordar tudo isso neste podcast, se Deus quiser. Estamos juntos? Mais uma vez, me perdoem pelas repetições aí de palavras, essas coisas todas, mas prometo-vos que no próximo episódio a coisa vai ser diferente. Vou me esforçar para dar o melhor episódio possível que este primeiro episódio da primeira temporada. Estamos juntos? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de me seguirem lá no Facebook, Escola de Negócios 2.1, Instagram e
TikTok. Partilhem este episódio com mais pessoas para que juntos possamos crescer e possamos impactar mais vidas que querem de facto viver de negócios. Estamos juntos. Deus abençoe. Até ao próximo episódio, no próximo domingo, se Deus quiser. Estamos juntos.